A chuva de outubro bate fina contra as janelas do estúdio IP, no segundo andar de um sobrado reformado na Rua Harmonia, em Vila Madalena. São 6h40 da tarde e o escritório de arquitetura já esvaziou quase por completo, só restam 2 mesas ocupadas, frente a frente, separadas por 1,5 m de distância que, hoje, parece medir um oceano. Mariana Dutra Coelho mantém os olhos fixos na tela, mas não lê mais nenhuma linha do memorial descritivo há pelo menos 10 minutos. Ela sente o peso de um olhar que não a encara diretamente, Vicente Salgado Reis nunca encara diretamente, mas que, mesmo assim, ela consegue registrar como quem sente uma corrente de ar entrando por uma fresta. Você vai revisar isso hoje ou prefere deixar para amanhã? Pergunta ele, sem levantar a cabeça do notebook. A voz dele é baixa, medida, quase burocrática. É exatamente esse tom que Mariana odeia. Não porque seja rude, pelo contrário, é sempre impecavelmente educado, mas porque parece um muro liso, sem nenhuma fresta por onde ela possa ver o que realmente se passa atrás dele. Vou terminar agora, responde ela, seca. Vicente apenas acena com a cabeça. Não insiste, não sorri, não faz nenhum comentário a mais. E é exatamente essa ausência de reação que mais a irrita. Há meses ela convive com esse homem, dividindo prancheta, reuniões, clientes, cafés mal feitos na copa, e nunca, nem uma única vez, conseguiu arrancar dele algo que se pareça com uma emoção genuína. Ela puxa a cadeira, alinha as costas, e pensa, não pela primeira vez, ele não sente nada por ninguém. E comigo, especialmente, ele faz questão de não sentir. O que Mariana não sabe, o que ninguém no escritório sabe, é que, naquele exato momento, Vicente está contando os segundos até que ela vá embora, porque só então ele vai poder soltar o ar que prendeu no peito desde que ela entrou na sala, 3 horas atrás, com o cabelo ainda molhado de chuva e um casaco cor de vinho que ele nunca vai admitir ter reparado. Mariana tem 32 anos, é sócia júnior do estúdio há 2 anos, e construiu, ao longo da vida, uma régua bastante precisa para medir as pessoas, ou elas são claras sobre o que sentem, ou ela não confia nelas. Não há espaço para meio termo. Essa régua nasceu de uma experiência que ela raramente menciona, um noivado desfeito 3 anos atrás, terminado por um homem que passou meses fingindo estar bem quando não estava, até que um dia simplesmente não voltou para casa. Desde então, ambiguidade deixou de ser um traço de personalidade neutro para se tornar, aos olhos dela, um sintoma de covardia. E Vicente, para ela, é a personificação da ambiguidade. Ele tem 35 anos, é engenheiro estrutural, trabalha com ela desde que veio transferido do escritório de Curitiba, e mantém com todo mundo o mesmo tom cordial e uniforme, com a recepcionista Selma, com o sócio fundador Otávio Braga, com os estagiários, com os clientes mais difíceis. Nunca fica visivelmente irritado. Nunca demonstra ciúme quando alguém flerta com Mariana nas festas de confraternização. Nunca dá indícios de preferência por ninguém. Com ela, porém, e isso Mariana nota, sem conseguir nomear, ele guarda uma distância diferente. Mais cuidadosa. Mais medida. Ela interpreta isso como frieza deliberada, quase pessoal, uma espécie de mensagem silenciosa que diz, você não me interessa o suficiente para que eu me esforce. Ela não sabe, porque ele nunca deixaria transparecer, que essa distância é exatamente o oposto de indiferença. É o resultado de um cálculo exaustivo, repetido todos os dias, sobre quanto ele pode se aproximar sem que ela perceba o que está por trás. Não existe, na história de Mariana e Vicente, um dia específico em que a antipatia nasceu. Existe, isso sim, um acúmulo de pequenas irritações que, somadas, formaram uma opinião. Ela acha que ele responde pouco demais nas reuniões, como se sempre estivesse guardando alguma opinião mais interessante do que a que expressa. Acha que ele a observa com frequência exagerada, um hábito que ela nota e detesta, sem saber que, na verdade, ele está memorizando o jeito como ela franze a testa quando o projeto não fecha as contas, só para poder antecipar o problema antes que ela precise pedir ajuda. Acha, sobretudo, que ele é insuportavelmente calmo quando ela está irritada. Numa quarta-feira de setembro, durante uma reunião com um cliente do bairro dos Jardins, o projeto de reforma de uma cobertura sofre um revés, o cliente rejeita a proposta estrutural depois de meses de trabalho. Mariana explode, não gritando,
mas com aquele tipo de fúria contida que sai em frases curtas e cortantes. Vicente escuta tudo em silêncio, sem revidar, sem se defender, sem sequer levantar o tom. Depois da reunião, no elevador, ela diz: "Você podia ter dito alguma coisa." Ficou aí parado, como se nada daquilo tivesse a ver com você. "Não adiantaria discutir na frente do cliente", responde ele, olhando para o painel de números, como sempre faz quando não quer olhar para ela diretamente. "Isso não é resposta. É a resposta que eu tenho." O elevador chega ao térreo. Ela sai primeiro, sem esperar por ele. E carrega, pelo resto do dia, a sensação estranha e específica de ter perdido algo que nem sabia que estava disputando. O que ela não vê é o rosto dele, ainda dentro do elevador vazio, fechando os olhos por 2 segundos antes de seguir para o estacionamento, o mesmo gesto de quem acabou de segurar a respiração debaixo d'água por tempo demais. A cena que muda tudo acontece numa sexta-feira, na festa de fim de trimestre do estúdio, num bar na rua Aspicuelta. Mariana está conversando com Rafael Nogueira, arquiteto de outro setor, quando ouve, sem querer, um trecho de conversa entre Vicente e Otávio Braga, o sócio mais velho. Ela é competente, mas seria bom se ela ouvisse mais e falasse menos nas reuniões com o cliente, diz Otávio, com aquele tom que confunde crítica construtiva com desabafo cansado. E Vicente, em vez de discordar, em vez de ao menos suavizar, apenas responde: "Talvez." Uma única palavra. Nenhuma defesa. Nenhuma nuance. Mariana sente o rosto esquentar. Não é apenas o comentário de Otávio que dói, é a omissão de Vicente. Ela sempre imaginou, sem nunca ter testado, que ele ao menos discordaria por educação, por companheirismo de equipe. Descobrir que ele simplesmente concorda, ou pelo menos não discorda, parece confirmar tudo o que ela já suspeitava: ele realmente não gosta de mim. Ele nunca gostou. O que ela não escuta, porque já se afasta, copo na mão, coração batendo White Winter forte, é o resto da frase de Vicente, dita em voz mais baixa, quase para si mesmo. Mas ela fala porque se importa. Isso devia contar a favor dela, não contra. Otávio nem registra o comentário. Vicente também não repete, não insiste, não corre atrás dela para explicar. Ele aprendeu, ao longo de meses observando-a de longe, que insistir é a forma mais rápida de ser rejeitado, e ele prefere qualquer coisa a isso. Na segunda-feira seguinte, Mariana chega ao escritório com uma decisão silenciosa já tomada: se ele não gosta de mim, tudo bem. Eu vou parar de fingir que aquilo me incomoda. A decisão de Mariana não nasce como um plano estruturado. Nasce como alívio. Durante 2 semanas, ela permite-se ser exatamente como sente vontade de ser perto de Vicente, seca, objetiva, sem nenhum verniz de simpatia profissional. Ela racionaliza que isso é apenas honestidade, afinal, para que fingir afinidade com alguém que, evidentemente, também não sente nenhuma por ela? Mas a racionalização evolui rápido. O que começa como parar de fingir se transforma, sem que ela perceba completamente a virada, em algo mais deliberado. Ela quer que fique claro, definitivo, irrefutável, que não existe entre eles absolutamente nenhuma possibilidade de proximidade. Há uma sensação de poder nisso que ela não esperava sentir. Pela primeira vez em meses, ela tem a impressão de estar no controle de alguma coisa que sempre pareceu escorregar por entre os dedos, a opinião que ele tem dela. A primeira oportunidade aparece numa quinta-feira, quando o notebook de Mariana trava durante a finalização de uma planilha de orçamento, horas antes do prazo de entrega para um cliente em Pinheiros. Vicente, que enxerga a tela travada do outro lado da mesa, oferece, com a naturalidade de sempre: "Quer que eu dê uma olhada nisso?" "Não precisa", responde ela, sem tirar os olhos da tela, num tom mais cortante do que o necessário. "Eu resolvo." Ele não insiste. Apenas volta ao próprio trabalho, e ela espera, quase com ansiedade, que aquele gesto magoe, que ele finalmente demonstre algum sinal de desagrado. Não demonstra. 2 horas depois, já era quase 8 da noite, Mariana ainda tenta recuperar o arquivo corrompido quando recebe uma notificação, um e-mail de suporte técnico interno, resolvendo remotamente o problema do servidor que, sem ela saber, vinha causando o travamento.
O e-mail é assinado por Vicente, que, sem avisar, sem cobrar reconhecimento, havia contatado o técnico de TI da empresa parceira ainda no início da tarde, prevendo que aquele tipo de falha se repetiria. Mariana olha para o nome dele na tela e sente uma raiva que nem ela mesma entende direito. Ele está tentando parecer superior, pensa. Quer provar que é melhor do que eu, mesmo quando eu digo que não preciso da ajuda dele. Do outro lado da sala, Vicente apenas fecha o notebook, sem comentar nada, sem esperar agradecimento. Ele sabe que ela vai interpretar aquilo do jeito errado. Sempre interpreta. E ainda assim ele o fez, porque a alternativa, deixá-la sozinha enfrentando um problema que ele podia evitar, parecia, para ele, impossível de sustentar. Na semana seguinte, durante o almoço de equipe num restaurante japonês da rua Fradique Coutinho, Luiz Anselmo, a arquiteta paisagista do time, comenta, sem nenhuma segunda intenção aparente. Vocês dois se dão bem de um jeito engraçado. O Vicente sempre percebe quando você precisa de alguma coisa antes de você pedir. A frase pousa sobre a mesa como um prato que ninguém pediu. Mariana sente o corpo inteiro reagir antes mesmo de decidir o que responder. A gente não se dá bem, diz ela, rápido demais, alto demais para o tom da conversa. A gente só trabalha junto. Não confunde as coisas, Luísa. Um silêncio breve se instala. Luísa ri, sem graça, e muda de assunto. Mas Vicente, sentado ao lado, permanece imóvel por um segundo a mais do que o natural, os olhos fixos no prato de sushi, como se algo ali dentro dele tivesse acabado de rachar. Mariana não vê o rosto dele. Está olhando para o próprio copo de chá, ainda irritada com a insinuação de Luísa. Ela conclui, satisfeita consigo mesma, que deixou tudo bem claro, inclusive para ele. O que ela não sabe é que, naquela noite, sozinho em seu apartamento na Vila Beatriz, Vicente vai revisar a cena mentalmente pelo menos uma dúzia de vezes, tentando entender se deveria, finalmente, parar de tentar. Passam-se 3 semanas. Mariana nota, com uma espécie de frustração que não consegue nomear, que suas tentativas não produzem o efeito esperado. Ela é seca, ele permanece paciente. Ela ignora comentários dele, ele continua educado. Ela recusa ajuda, ele encontra formas discretas de ajudar de qualquer jeito, sem exigir reconhecimento. Em vez de se afastar, ele parece, cada vez mais, enxergar alguma coisa por trás do comportamento dela, como se estivesse decifrando um código que ela nem sabia estar emitindo. Uma noite, voltando para casa de metrô, Mariana se pega pensando nisso com uma intensidade desconfortável. Eu não quero que ele goste de mim, repete para si mesma, como um mantra. Mas, junto a esse pensamento, existe outro, menor, mais incômodo, que ela se recusa a examinar de perto. Por que ele não desiste? Não é a aprovação o que ela busca. É mais estranho do que isso, é a necessidade de arrancar dele uma reação, qualquer reação, que prove que ele é afetado por ela do mesmo jeito que, secretamente, ela teme estar sendo afetada por ele. Outubro avança e as tentativas de Mariana ficam mais afiadas. Ela passa a cancelar conversas informais no meio da tarde, alegando compromissos que às vezes nem existem. Começa a elogiar abertamente outros colegas na frente dele, o jeito como Rafael conduz reuniões, a rapidez de raciocínio de um estagiário novo, como se quisesse deixar claro que existe, no escritório, muita gente mais interessante do que Vicente Salgado Reis. Discorda dele em reuniões só para discordar. Recusa um convite de carona quando chove, mesmo sem guarda-chuva, preferindo se molhar a aceitar qualquer gentileza vinda dele. Faz comentários secos sobre a falta de flexibilidade dele diante da equipe, insinuando que ele é rígido e difícil. Ela acredita estar mostrando quem realmente é, uma mulher independente, que não precisa de ninguém, muito menos dele. Na verdade, está expondo o oposto exato disso. Cada recusa carrega um traço de urgência que não combina com a indiferença real. Cada comentário ácido chega carregado de uma intensidade emocional que ninguém desperdiça com alguém que realmente não importa. Vicente, que observa tudo com atenção quase clínica, começa a perceber um padrão. Ela ataca com mais força exatamente nos momentos em que se sente mais exposta. Quando alguém elogia a conexão dos dois. Quando ele acerta algo sobre ela sem que ela tenha dito nada.
Quando, por um segundo, ela baixa a guarda. Ele não sabe nomear isso com precisão ainda, mas sente, com uma certeza quieta, que aquele comportamento não nasce de desprezo. Nasce de outra coisa. Algo que ele reconhece, porque também já sentiu. Enquanto Mariana escala suas tentativas de afastamento, Vicente começa, quase sem perceber conscientemente, a se aproximar de um jeito que não deixa rastros óbvios. Ele memoriza que ela detesta café requentado e passa a preparar uma xícara nova sempre que percebe que a dela esfriou na mesa. Lembra que ela mencionou, uma única vez, meses atrás, que sua mãe mora em Ribeirão Preto e que ela se preocupa quando não recebe notícia dela às sextas-feiras, e, sem nunca comentar, percebe quando as sextas chegam e ela fica mais distraída do que o normal. Quando um cliente reclama dela numa reunião, de forma injusta, Vicente intervém com uma frase curta, quase burocrática: o projeto seguiu exatamente o que foi acordado, que, ainda assim, funciona como uma defesa silenciosa, sem exagero, sem drama. Ele nunca a chama para sair. Nunca demonstra ciúme. Nunca faz nada que ultrapasse o território seguro da colegialidade. Mas presta atenção. E antecipa. E, quando ela está desconfortável, ele recua, não porque não se importe, mas porque aprendeu, cedo demais na vida, que insistir com alguém que não quer proximidade só piora as coisas. O leitor dessa história, se existisse um, perceberia o amor antes dela. Mas, aos olhos de Mariana, tudo isso ainda cabe dentro da categoria colega atencioso ou, em dias piores, alguém que quer parecer bonzinho. Há uma tarde, no fim de outubro, em que Mariana observa Vicente acertando um detalhe de instalação elétrica na maquete física do projeto de Pinheiros, um trabalho manual, silencioso, que ele faz sem pedir ajuda de ninguém, e sente, por um instante, algo parecido com ternura. O pensamento assusta tanto que ela imediatamente o reinterpreta. Ele está fazendo isso na frente de todo mundo de propósito, para parecer o funcionário exemplar, pensa, ainda que nenhuma outra pessoa esteja, de fato, prestando atenção nele além dela mesma. Esse é o padrão que se repete, semana após semana. Se ele se afasta, ela conclui que finalmente a odeia, e sente uma pontada de vitória amarga. Se ele se aproxima, ela desconfia de manipulação. Se ele permanece neutro, ela o acusa, em pensamento, de frieza calculada. Nenhuma reação dele parece certa, porque o problema nunca foi realmente o comportamento dele. É a história que ela construiu, tijolo por tijolo, sobre quem ele é, uma história moldada não pelos fatos, mas pelo medo antigo de confiar em quem parece bom demais para ser verdade. A virada acontece na festa de confraternização de fim de ano do estúdio, realizada num salão de eventos na rua Girassol. Otávio Braga faz um brinde, agradece à equipe, e, em determinado momento da noite, alguém, o estagiário Bento, sem nenhuma maldade, solta, alto o suficiente para o grupo próximo ouvir. Vicente, você devia convidar a Mariana para dançar. Vocês formam uma dupla e tanto no trabalho. Risadas leves. Um clima de brincadeira inofensiva. Mariana sente o sangue subir ao rosto. E, antes que consiga se conter, antes mesmo de processar direito o que está prestes a fazer, ela solta, olhando diretamente para Vicente, com um sorriso maldoso que não condiz com a dor que sente por dentro. Eu nunca conseguiria gostar de alguém com a personalidade dele. Sem ofensa, Vicente, mas você sabe que é insuportavelmente controlado. Às vezes parece que nem é gente. O salão inteiro parece encolher por um segundo. Ela espera, quase implora silenciosamente, que ele revide. Que fique vermelho de raiva. Que jogue de volta algum comentário ácido. Qualquer coisa que prove que ele é afetado por ela. Vicente olha para ela por um instante mais longo que o habitual. E depois, com uma calma que soa quase like uma rendição, diz: talvez seja melhor a gente manter mais distância, então. Profissionalmente, quero dizer. E é só. Ele pega o copo, agradece o convite de Bento para uma rodada de bebidas, e se afasta em direção ao bar, deixando Mariana parada ali, com a vitória mais vazia que ela já sentiu na vida. Nos dias seguintes, Vicente cumpre exatamente o que disse. Ele deixa de preparar café extra. Deixa de antecipar problemas técnicos.
Não puxa mais assunto nas manhãs frias de novembro, nem comenta sobre o trânsito da Marginal, nem pergunta se ela já almoçou. Trata com uma cordialidade profissional impecável, a mesma que sempre dedicou a Selma, a Otávio, aos estagiários, e nada além disso. É exatamente o que ela dizia querer. E, no entanto, Mariana passa a primeira semana de dezembro com uma sensação estranha no peito, uma espécie de vazio que ela não sabe nomear. Ela olha para a mesa dele, vazia de gestos que antes considerava irritantes, e percebe, incomodada, que sente falta justamente daquilo que fingia detestar. Numa quarta-feira, o notebook dela trava de novo. Ela olha para o lado, quase automaticamente, esperando a pergunta de sempre: quer que eu dê uma olhada nisso? E a pergunta não vem. Vicente está concentrado na própria tela, sem levantar os olhos. Ela resolve o problema sozinha, como sempre disse que queria. E sente, ao terminar, não orgulho, mas uma solidão específica, quase física, que a surpreende pela intensidade. Eu não queria que ele sumisse, pensa, e o pensamento a assusta mais do que qualquer briga que já teve com ele. Eu só queria que ele reagisse. A descoberta chega de um jeito banal, quase acidental, como costumam chegar as verdades que a gente evita por meses. Numa sexta-feira, Mariana precisa emprestar o notebook de Vicente durante uma reunião de emergência, porque o dela está sem bateria e o carregador ficou em casa. Ele autoriza, sem hesitar, e sai para buscar café enquanto ela projeta uma planilha na tela da sala de reuniões. É então que uma notificação aparece no canto da tela, um lembrete de calendário, configurado meses atrás, com o título Aniversário da mãe da Mariana, perguntar como ela está. Mariana congela. Ela nunca contou a data exata do aniversário da mãe para ninguém no escritório. Mencionou, uma única vez, há quase um ano, que a mãe fazia aniversário no fim de outubro, sem especificar o dia. De alguma forma, Vicente descobriu a data certa, provavelmente através de um comentário desavisado dela nas redes sociais, ou de uma conversa que ela nem lembra ter tido, e guardou aquilo, silenciosamente, por meses, num lembrete que ninguém além dele jamais veria. Ela fecha o notebook rápido demais, como se tivesse sido pega fazendo algo proibido, e passa o resto da reunião incapaz de prestar atenção em qualquer coisa que não seja aquela frase pequena, cuidadosa, escondida numa agenda que não era para ela ver. Ele não era indiferente, pensa, sentindo uma vertigem que mistura vergonha e algo que ainda não consegue chamar pelo nome certo. Ele só era cuidadoso demais para deixar alguém perceber. A primeira reação é negação, deve haver alguma explicação banal. Depois vem a incredulidade, como ela não percebeu antes? E, por fim, chega a humilhação, mais forte que tudo. Ela passou meses inteiros tentando destruir a opinião de um homem que, na verdade, havia com um cuidado que ela nunca dedicou a ninguém. Mariana espera até segunda-feira para agir, precisa dos 2 dias de fim de semana só para organizar o que vai dizer, e ainda assim chega ao escritório sem um plano de verdade, apenas com a urgência de encerrar aquela dúvida de uma vez. Ela pede para conversar com ele na sala de reuniões, depois do expediente, quando o prédio já está quase vazio. Vicente aceita, sem perguntar o motivo, com aquela mesma expressão contida de sempre, só que agora, pela primeira vez, Mariana percebe uma tensão nova ali, algo nos ombros dele que antes ela teria classificado, erroneamente, como rigidez profissional. Por que você sempre agia como se não se importasse? Pergunta ela, direto, sem preâmbulo. Por que nunca disse nada? Por que deixou eu acreditar, esse tempo todo, que você me odiava? Vicente pisca, genuinamente pego de surpresa. Eu nunca odiei você, diz ele, devagar, como se cada palavra precisasse ser verificada antes de sair. Eu sempre achei que era o contrário. Que era você quem não me suportava. O silêncio que se instala na sala tem uma qualidade diferente de todos os silêncios anteriores entre os dois. Não é tenso da forma antiga, é mais parecido com o silêncio de duas pessoas percebendo, ao mesmo tempo, que passaram meses conversando línguas diferentes. Eu achava você frio, diz Mariana, a voz mais baixa agora. Achava que você não ligava para nada, que só me tolerava porque precisava trabalhar comigo. Tentei, ela hesita, envergonhada da própria frase, tentei fazer você desistir de mim.
Achei que, se você já não gostava mesmo, seria mais fácil se você simplesmente parasse de me tratar bem. Eu não aguentava mais não saber o que você pensava. Vicente ouve tudo sem interromper, as mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos nela como nunca antes ele havia se permitido. Eu estava apaixonado por você, diz ele, finalmente, sem nenhuma dramaticidade, quase como quem confessa um erro de cálculo. Desde os primeiros meses, quando você ainda discutia comigo sobre memorial descritivo até altas horas só para provar um ponto. Eu sabia que você não sentia o mesmo. Então tentei nunca ultrapassar nenhum limite. Cada vez que você era ríspida comigo, eu entendia como um pedido para manter distância. E eu tentava obedecer, mesmo quando doía. Você nunca demonstrou que doía. Porque eu achava que demonstrar seria uma forma de pressionar você. Ele passa a mão pelo rosto, cansado de um jeito que ela nunca tinha visto nele. Amor não dá direito a ninguém de exigir nada de volta, Mariana. Eu não queria que você se sentisse na obrigação de corresponder só porque eu sofria magoado. Por que você continuou gostando de mim depois de tudo? Pergunta ela, a voz quase falhando. Depois de tudo que eu disse na festa? Depois de tudo que eu fiz para te afastar? Vicente demora para responder. Quando fala, não há nenhuma romantização na voz dele, nenhuma frase pronta de filme. Eu não vou dizer que não importa o que você fez, diz ele. Por que importa? O que você falou naquela noite, na frente de todo mundo, me machucou de verdade. Eu levei dias para conseguir olhar para você sem sentir aquilo de novo. Gostar de alguém não significa que essa pessoa pode te machucar sem que isso deixe marca. A frase pousa sobre Mariana com um peso diferente de tudo que ela esperava ouvir. Ela esperava perdão fácil, redenção instantânea, talvez até uma declaração que apagasse tudo. Em vez disso, recebe algo mais difícil de carregar, a confirmação de que causou dor real a alguém que, mesmo assim, continuou escolhendo não revidar. Eu não sei se meço estar aqui, diz ela, a voz embargada. Eu também não sei ainda, responde ele, com uma honestidade que corta mais do que qualquer acusação teria cortado. Mas prefiro descobrir do que continuar fingindo, como você fez esse tempo todo. Naquela noite, sozinha em seu apartamento na Rua Purpurina, Mariana se senta no chão da sala, encostada no sofá, com um copo de vinho que esquece de beber. Ela repassa, com uma clareza dolorosa, tudo o que fez nos últimos meses. E percebe, pela primeira vez sem se defender, que nunca esteve realmente tentando fazer Vicente odiá-la. Estava testando se ele se importava. Cada rispidez, cada recusa, cada comentário cruel, tudo aquilo era uma pergunta disfarçada de agressão. Você vai continuar aqui mesmo assim? Você vai provar que eu importo para você? Ela preferia que ele a odiasse a continuar na incerteza de não saber o que ele sentia. Preferia a certeza da rejeição à angústia da ambiguidade. E, ao fazer isso, transformou a relação inteira num teste que ele nem sabia estar fazendo. A vergonha chega em ondas. Mas, junto a ela, chega também um alívio estranho, o alívio de finalmente entender o próprio comportamento, mesmo que doa reconhecê-lo. As semanas seguintes não trazem nenhuma transformação mágica. Vicente continua chegando ao escritório, cordial, competente, mas com uma reserva nova, mais consciente, menos automática. Ele não volta a preparar café extra. Não retoma os pequenos gestos de antes como se nada tivesse acontecido. Mariana entende, e, pela primeira vez, não interpreta isso como rejeição definitiva, mas como algo mais próximo da verdade. Ele também precisa de tempo para confiar de novo. Ela decide, então, mudar não o resultado, mas o processo. Para de tentar compensar com gestos grandiosos. Em vez disso, começa a praticar uma honestidade que sempre evitou. Quando está irritada, diz que está irritada, sem rodeios, sem testes veladas. Quando sente falta da companhia dele nos intervalos de café, admite, em voz alta, por mais estranho que soe. Quando não entende alguma atitude dele, pergunta diretamente, em vez de construir, sozinha, uma história inteira na cabeça. Numa tarde de janeiro, já em outro ano, Vicente aceita tomar um café com ela fora do escritório, num boteco simples na rua Aspicuelta, o mesmo bairro onde tudo começou a desandar meses atrás.
Eu ainda gosto de você, diz ele, sem rodeios, encarando-a de um jeito que já não parece mais uma parede lisa, mas uma porta entreaberta. Isso não mudou. Mas eu não quero voltar a ser alguém que precisa provar constantemente o que sente só para não ser mal interpretado. Se a gente for tentar alguma coisa, precisa ser diferente do que foi até aqui. Eu sei, responde Mariana, sem discordar, sem se defender. Eu também não quero voltar a ser quem eu era. Ele não é, ela entende agora, uma recompensa por ela ter finalmente percebido o próprio erro. O afeto dele não é garantido só porque ela mudou de ideia. Isso, estranhamente, a deixa mais tranquila do que qualquer promessa fácil deixaria. Nas semanas seguintes, os dois reconstroem a convivência com uma lentidão quase deliberada. Conversam sobre coisas pequenas antes de voltarem a conversar sobre coisas grandes. Às vezes, no meio de uma explicação sobre um mal-entendido antigo, os dois se pegam rindo do absurdo de certas interpretações. Aquele dia que eu disse que você tinha personalidade insuportável na festa, comenta Mariana, um sábado à tarde, os dois sentados num banco da Praça Benedito Calixto, durante a feira de antiguidades. Eu esperava que você discutisse comigo. Fiquei possessa quando você só concordou. Eu não concordei, corrige Vicente, com um meio sorriso que ela nunca tinha visto antes daquele mês. Eu simplesmente não conseguia formar uma frase. Fiquei tão nervoso que a única coisa que consegui dizer foi aquilo sobre manter distância. Isso não é nervoso, Vicente. Isso é resignação. Era as duas coisas ao mesmo tempo. Ela ri, e ele ri também, um riso baixo, quase incrédulo diante da quantidade de meses perdidos por causa de silêncios que os dois interpretaram do jeito errado. Não existe, no fim dessa história, um grande gesto que resolva tudo de uma vez. Existe apenas o começo de uma conversa que os dois deveriam ter tido meses antes, e a decisão, ainda incerta, de tentar se conhecer de verdade, agora sem jogos, sem testes disfarçados de indiferença, sem interpretações silenciosas que nunca são checadas em voz alta. Mariana, caminhando de volta para casa naquela tarde de sábado, sozinha por um trecho do caminho enquanto Vicente vai buscar o carro, pensa em tudo que passou para chegar até ali. Passou meses tentando fazer um homem ir embora, sem nunca se perguntar por que precisava tanto da reação dele. Sem nunca se perguntar por que a indiferença dele, real ou imaginada, doía tanto mais do que deveria doer a indiferença de alguém que, supostamente, não importava. E talvez a resposta mais desconfortável fosse simples demais para admitir antes: ela nunca quis realmente ser odiada. Ela só tinha medo, um medo antigo, anterior a Vicente, anterior a qualquer coisa que aconteceu naquele escritório, de descobrir que seria fácil demais não ser amada. Se alguém passa meses tentando fazer você ir embora, mas no fundo só queria saber se você ficaria, até que ponto essa pessoa estava tentando afastar você? E até que ponto estava tentando se proteger de você?